O projeto da Audi para sua temporada de estreia na Fórmula 1 não apenas cumpre as expectativas de uma gigante automotiva, mas introduz uma ruptura visual e técnica que se concentra em uma área específica do monoposto, a seção traseira. Enquanto equipes como Red Bull e Ferrari optaram por refinamentos de conceitos de fluxo descendente já conhecidos, a Audi apresentou em Sakir uma arquitetura de suspensão e uma carenagem de motor que desafiam a lógica aerodinâmica convencional da atual geração de efeito solo. O que se vê na parte posterior do carro alemão é uma integração radical entre a caixa de câmbio, os braços da suspensão e os canais de saída de ar, resultando em uma traseira extremamente compacta e limpa, que os engenheiros de Nürburgring descrevem como o elemento-chave para a eficiência do seu novo motor e para a estabilidade do fluxo de ar em direção à asa traseira. A maior inovação está na geometria da suspensão traseira, que utiliza um arranjo de braços múltiplos com uma inclinação tão agressiva que parece fundir-se com a estrutura de impacto traseira. Ao contrário do padrão do grid, que busca separar os componentes mecânicos das superfícies aerodinâmicas, a Audi desenhou os braços da suspensão com perfis de asa que funcionam como extensões do próprio difusor. Isso cria um efeito de cascata, onde o ar que passa por cima da caixa de câmbio é acelerado e direcionado para preencher o vácuo deixado pela traseira do carro, reduzindo drasticamente o arrasto induzido. Essa traseira em formato de gota permite que o ar chegue à asa de viga com uma energia muito superior à dos rivais, maximizando a pressão negativa sob o assoalho sem a necessidade de asas traseiras com ângulos de ataque elevados que prejudicariam a velocidade final. A carenagem do motor, na região conhecida como garrafa de Coca-Cola, apresenta um estreitamento tão severo que obrigou a equipe a reposicionar os radiadores e os sistemas eletrônicos da unidade de potência de 2026 de forma vertical e centralizada. Essa escolha técnica permitiu que a Audi criasse canais de ar laterais que não apenas contornam a traseira, mas que parecem abraçar a estrutura da suspensão, isolando o fluxo de ar das turbulências geradas pela rotação dos pneus traseiros. O resultado visual é uma traseira que parece flutuar sobre o difusor, com uma clareza de linhas que sugere uma gestão térmica e aerodinâmica de nível superior. Para os observadores técnicos, essa diferenciação não é estética, mas sim uma solução para o equilíbrio térmico da bateria e do MGU-K, que na Audi recebem um fluxo de ar refrigerado vindo de dutos internos que correm sob a carenagem e são expelidos exatamente no centro do difusor traseiro. Outro ponto que torna a traseira da Audi única é a integração do sistema de escape com a aerodinâmica ativa. Em vez de uma saída de escape simples e isolada, o bocal da unidade de potência alemã está posicionado de forma a interagir com os flaps da asa traseira móvel. Quando o DRS é acionado, a Audi utiliza o sopro dos gases de escape para manter a estabilidade da camada de limite sobre o perfil inferior da asa, garantindo que a perda de carga aerodinâmica seja controlada e que o carro não apresente a instabilidade de traseira que tem sido o calcanhar de Aquiles de outras equipes ao atingirem 340 km/h. Essa engenharia de precisão mostra que a Audi não veio para copiar conceitos, mas para ditar o ritmo de inovação em uma área que dita quem consegue frear mais tarde e acelerar mais cedo. A escolha de uma traseira tão distinta também impacta diretamente a forma como o carro utiliza os pneus Pirelli. Ao ter uma suspensão traseira que trabalha em harmonia com o fluxo de ar, a Audi consegue gerar carga aerodinâmica de forma constante, sem os picos de pressão que costumam sobrecarregar a estrutura lateral do pneu. Isso permite que Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg mantenham temperaturas de pneu mais baixas durante stints longos, pois o carro não precisa de movimentos bruscos de suspensão para compensar perdas de aderência aerodinâmica. A traseira da Audi é, essencialmente, uma ferramenta de gestão de pneus disfarçada de inovação aerodinâmica, permitindo uma consistência de ritmo que tem deixado o resto do paddock intrigado sobre como uma equipe estreante conseguiu uma integração mecânica fluida tão avançada. Além disso, a estrutura de suporte da asa traseira, composta por um único pilar central com um design orgânico, parece ter sido otimizada para minimizar a interferência no fluxo de ar que entra no motor. Esse pilar único, aliado a um atuador de DRS integrado e quase invisível, reforça a ideia de que a Audi tratou a traseira como uma peça única de engenharia, onde cada parafuso tem uma função aerodinâmica. Em comparação com a Red Bull, que mantém uma traseira mais volumosa para acomodar seu sistema de refrigeração agressivo, ou a Mercedes, que aposta em suspensões mais tradicionais, a Audi parece estar uma geração à frente na interpretação de como os carros de 2026 devem se comportar.
O design clean da traseira alemã é o símbolo de uma marca que trouxe sua experiência de Le Mans e da engenharia de precisão para redefinir o que é possível dentro do regulamento da Fórmula 1. A reação das outras equipes a essa traseira revolucionária foi de imediata desconfiança e curiosidade. Muitas já começaram a utilizar simulações de computador para tentar entender se o conceito da Audi pode ser replicado em seus próprios chassis. Mas a integração é tão profunda que exigiria uma reconstrução completa da suspensão e da caixa de câmbio. A Audi, portanto, começa a temporada com um diferencial competitivo que não pode ser facilmente copiado, protegida pela complexidade mecânica de sua própria criação. Se essa traseira inovadora se traduzir em vitórias, ela será lembrada como o difusor duplo desta nova era, a peça técnica que mudou a hierarquia do esporte através de uma visão audaciosa e de uma execução impecável. No final das contas, o carro da Audi não é apenas rápido, ele é tecnicamente provocativo. A traseira, diferente de tudo o que existe na categoria, é a prova física de que a equipe alemã não tem medo de errar na busca pela perfeição. Cada curva em Sakir serviu para validar que o caminho escolhido, embora radical, oferece uma estabilidade e uma eficiência de arrasto que podem ser a chave para desbancar as potências estabelecidas. Para Bortoleto, ter essa traseira estável significa a liberdade de atacar as pistas com uma agressividade que só um carro bem nascido permite. A Audi não apenas entrou na Fórmula 1. Ela redesenhou a parte mais crítica do carro para garantir que, quando os rivais olharem para ela, seja apenas para ver a sua traseira desaparecendo na linha do